E muita calma nessa hora que passamos aí por uma grande turbulência, viu? Mas a turbulência até o momento passou, não sabemos se voltará em alguns dias ou algumas horas. O que aconteceu? Teve uma clara tentativa de golpe contra o Brasil aí, no caso contra o Lula, usando o Alexandre de Moraes, que começou aí pouco antes do Natal. Tudo começou no dia 22 de dezembro, quando jornalistas aí da imprensa, liderados pela Malu Gaspar do Globo, que é uma jornalista bolsonarista, que inúmeras vezes ela diz ali que fala todos os dias com o Sóstenes Cavalcante e fala com o Flávio Bolsonaro. Então ela é bem bolsonarista e bem amiga desses aí. Ela inventou que o Alexandre de Moraes tinha pressionado o presidente do Banco Central, que é o Galípolo, para que ele não liquidasse o Banco Master. Tudo porque ela usou ali uma narrativa de que, olha, a esposa do Alexandre de Moraes era advogada do Banco Master, e aí, por isso, ele estava fazendo lobby para a esposa, para que o banco não fosse ser liquidado, porque o banco sendo liquidado, a esposa dele perderia o contrato que ela tinha com o Banco Master. Só que tem uma coisa, a Malu Gaspar não apresentou nenhuma prova, o presidente do Banco Central negou. A reunião em que isso teria acontecido chegou a ser noticiada há alguns meses pela própria Malu Gaspar. Vou te mostrar aqui, ó. Ela mesma noticiou o que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre crise com o Trump. A reunião foi, ela mesma falou. Estavam outras pessoas lá, todas desmentiram isso aí. Aí depois, Eliane Cantanhede e Mônica Bergamo foram escaladas para dar aí furos de reportagem, entre aspas, né, que eram mentiras, fake news delas. Uma dizendo que o Alexandre de Moraes chegou a ligar 6 vezes para o Banco Central em um dia, e a outra dizendo que o Alexandre de Moraes também pressionou a Polícia Federal, no caso do Banco Master. Bem estranha essa movimentação. Logo, muitos veículos aí de imprensa passaram a falar disso, e esse foi o grande assunto aí do Natal. Enquanto a esquerda, a parte da esquerda estava ali celebrando, a extrema-direita estava junto, chegou junto com vários posts aí dos filhos do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, do Gueiro, ou seja, usando todo o alcance que eles têm junto da imprensa, da grande mídia, para bater no Alexandre de Moraes. A Mônica Bergamo foi a primeira a fazer o trabalho sujo de falar que o Lula sabia. Aí depois cheguei a mostrar aqui ela se contradizendo. Ela disse que o Lula sabia porque foi avisado pelo diretor-geral da Polícia Federal. Depois, em vídeo, na Band, ela disse que o Lula foi avisado pelo Galípolo. Ou seja, ela nem sabe quem foi. Você vê que quando a pessoa está mentindo, ela não sabe, ela esquece da mentira que contou. Aí você fala, que estranho. Mostrei aqui a própria Malu Gaspar falando que ela tinha 6 fontes e que as fontes contavam histórias diferentes. Aí ela chegou numa narrativa. Ela usa a palavra narrativa, não é que ela chegou num fato. Numa narrativa, ela não tem prova. E aí passaram a exigir ali, em bloco, que o Alexandre de Moraes é quem tinha que ali provar que era inocente. O fato é que a esposa dele não trabalhava para o Banco Master em nenhum caso que estava no STF. E não trabalhava no caso do Banco Master, que estava ali tentando uma fusão com o BRB, que é o Banco de Brasília, que foi utilizado para roubar dinheiro público junto com o Banco Master. Vamos lembrar, o governo de Brasília colocou um bandido no BRB, que é um banco estatal. Esse bandido, ele investiu, ele deu mais de 12 bilhões de reais para o Banco Master. Aí esse dinheiro para o Banco Master, já imediatamente, os bandidos pegavam esse dinheiro e repartiam entre si. Era isso, roubavam dinheiro público. O Tarcísio pegou dinheiro das pensões dos trabalhadores do estado de São Paulo e também colocou mais de 1 bilhão lá. O Cláudio Castro fez a mesma coisa. Só que esse caso pegava muito mais gente. Por que muito mais gente, Thiago? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que estava brigando com o Lula nos últimos meses, porque o Lula não indicou o Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal, lembra? Rodrigo Pacheco, que aliás votou a favor da dosimetria ao Bolsonaro. Esse é o lixo que alguns queriam que fosse para o STF, tá? Aí, e que tinha amplo apoio da Globo. Aí o Lula não indicou o Pacheco, indicou o Jorge Messias, e o presidente do Senado passou a brigar com o Lula, porque ele queria indicar quem ele queria. Tá. Aí levou um baile do Lula ali, que ele tentou marcar a sabatina para o começo de dezembro, só que o Lula não mandou para ele uma carta com a indicação do Jorge Messias, que é ali crucial para que ele possa marcar a sabatina. Então ele passou vergonha ao presidente do Senado. Só que o presidente do Senado é padrinho de um investimento, entre aspas, de 400 milhões de reais do Amapá no Banco Master. Em investimento quer dizer o seguinte, colocaram 400 milhões de lá no Banco Master, a partir do momento que o dinheiro chegou lá, repartiam entre eles. Será que o Davi Alcolumbre levou alguma coisa sendo o padrinho dessa verba? Ou será que ele colocou 400 milhões num banco, sabendo que, assim, tem coisa errada com esse banco, a troco de nada? Então tem muita gente poderosa interessada no caso do Banco Master, só que tem uma outra coisa. Tem um processo na justiça de 40 bilhões de reais envolvendo o Banco Master e outros bancos, principalmente o BTG Pactual.
Por quê? Porque eles acreditavam que como o Banco Master estava fazendo ali, cometendo crime, eles emitiam papéis fake, eles podiam vender os papéis que não eram fake, ou seja, investimentos que não eram fake, por um preço melhor do que os outros bancos, e estava causando prejuízo aos outros bancos. E aí, o André Esteves, que é o banqueiro ali, ele é o líder dos outros banqueiros, ficou bravo, bem bravo. Para você ter ideia, o André Esteves, olha só, sai matéria no Globo, quando aparece o nome dele no Globo, é porque é para elogiar. Ele jamais é ou será aí criticado no Globo. Ele é um dos donos aí, um maior patrocinador e tudo mais. Inclusive a capa do Globo colocou aí, ó, o ano de Esteves, BTG Pactual, ganha 150 bilhões na Bolsa. Petrobras perde 87 bilhões. Aliás, a Petrobras não é que perdeu. A Petrobras está fazendo investimentos bilionários para lucrar mais lá na frente. Tá, o BTG Pactual é o banco do André Esteves. Tem muita gente falando aí de alguns canais de esquerda que estão a favor do golpe no Alexandre de Moraes. Procura saber quem era sócio do André Esteves no Banco Pactual. Quem foi fundador do banco ao lado do André Esteves, que é muito amigo do André Esteves. Eu estou falando aí há mais de 15 anos. Amigos, amicíssimos. Procura saber. E aí você vai entender por que alguns canais que muita gente considera de esquerda, sempre na hora H, eles aderem ao golpe. Sempre, sempre. Não tem uma vez que não. É a famosa esquerda que a direita gosta, que na verdade não é esquerda. Na verdade é uma máscara de esquerda, mas não é. Procura saber se você pesquisar.